CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento JR Informática, o maior mix de produtos de informática do estado. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, qual a preocupação que a gente deve ter com os nossos arquivos e os nossos aplicativos, hein? Olha só, muitos dos internautas e usuários de computador ficam muito preocupados lá em limpar, deixar o disco sem nenhum aplicativo antigo, arquivo antigo, para ficar ocupando espaço, né? Mas essa preocupação, que é muito comum dos internautas, não é a única que a gente deve ter. A gente também deve cuidar da faxina externa, ou seja, da manutenção externa dos computadores, né? Porque muitas vezes essa sujeira ou essas impurezas podem até afetar o funcionamento do próprio computador. É mesmo? E como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lá. Para começar pela parte externa, ou seja, no gabinete do computador, a gente pode usar uma bucha com uma pequena quantidade de detergente neutro e água, mas muito poucas, só para você limpar, tirar aquelas impurezas, aquela sujeira de muitas vezes gordura que você encosta a mão, né, fica sujo na parte externa. Então você pode usar uma bucha e um detergente líquido neutro para poder limpar. Uma outra questão também interessante é o teclado. O teclado é um acúmulo, né, geral de poeira, muitas vezes as pessoas costumam trabalhar no computador comendo alguma coisa. O Doutor Bactéria já fez vários alertas, inclusive, sobre o teclado, né? E como é que é um risco de contaminação neles? Complicado, né? Complicado. Então, para o teclado, uma forma de limpar de forma simples o teclado é você usar um aspirador de pó, pode ser aquele aspirador próprio, né, pequeno, para limpeza de teclado, ou você pode usar, para ajudar inclusive na limpeza, um pincel com cerdas bem finas, não são cerdas duras, para você ajudar, bem maleáveis, exatamente, para você limpar e tirar as impurezas entre as teclas, né? Pode usar também um pano, não pode usar líquido nenhum, né? Um pano para você tirar a impureza mais grossa e um pincel para você tirar essas impurezas do próprio teclado. E mais a fundo, né? Exatamente. Você consegue limpar entre as teclas, né? Exatamente, também cuidado com o teclado, né? Uma outra coisa muito comum é aqueles monitores, tanto de CRT como de LCD, que costumam colocar os dedos, né? Então fica lá cheia marca de dedo. Como limpar, né? Primeira questão é não usar nenhum tipo de álcool ou nenhum tipo de detergente nesse tipo de tela, porque ele recebe uma proteção, um preparado químico para evitar o brilho, para reduzir o brilho e facilitar a leitura. Então, se você passa o álcool, você vai retirar essa camada de proteção. E aí o monitor vai piorar bastante a qualidade. Então, para limpeza de monitores de LCD ou CRT, e até para ir estendendo essa dica também para aquelas televisões de LCD grandes, como é que você limpa aquilo? Então, existem em casas de acessórios de informática um preparado próprio para você limpar esse tipo de monitor. Então, ele não tem nenhum aditivo químico, você pode passar, ele evapora praticamente completamente, não deixando nenhum resíduo, nenhuma marca no LCD ou no CRT. Então, porque a flanela, de um modo geral, ela ajuda, mas não limpa de fato, 100%, né? O problema da flanela é que quando você passa, gera aquela energia estática, a poeira sai, depois ela volta e cola novamente no monitor. Então fica tudo como estava antes. Então não adianta muito. Esse preparado, esse líquido, ele ajuda a criar uma barreira também anti-estática e a poeira não voltar a aderir sobre a superfície. Então limpa, fica muito bom realmente. Então lembrando que então para CRT e monitores de LCD, não usar álcool nem nenhum tipo de detergente, na parte da frente pelo menos, né? E esses produtos já prontos aí para limpeza são caros? Em torno de 10, 12 reais um então vidro, vale a pena, e usa né? muito pouco, dura bastante, então não tem problema nenhum, é relativamente barato, então é muito fácil de encontrar, essas todas, até em hipermercados que tem aqui em Vitória, eu já encontrei naquela seção que vende acessórios de informática, né, headphone, essas coisas, também tem esse tipo já encontrei nesse tipo de produto para limpeza, né? Uma outra dica também é a parte dos mouses, né? O mouse também é um acúmulo grande de poeira porque ele fica literalmente sendo arrastado pela mesa, né? Então, ou seja, os mouses mais novos, que são chamados aqueles mouses óticos, que não tem a bolinha, é mais fácil de limpar. Basicamente você vai levantar e ele tem normalmente 3 ou 4 pezinhos que encostam na mesa. Esses pés que você deve tirar a impureza que fica acumulada ali, é mais fácil de limpar. Porque dificulta inclusive quando agarra muita sujeira, né? De você conseguir arrastá-lo. Exatamente, né? Exatamente. Então você
usa, né, ele bastante, então você vai limpa os pés, fica tudo tranquilo. Os mouses mais antigos, que são aqueles mouses de bolinha, né, esses dão um pouco mais de trabalho para limpar, viu, Fernando? A gente tem que abrir embaixo, extrair a bolinha, limpar ela, né, passar um pano nela, e com pincel também, não botar um pano, mas com pincel também limpar a parte interna do mouse, para tirar as impurezas que por acaso tenham sido acumuladas dentro do mouse. Também é uma situação. Então, essas são não tem mistério, né? Acho que é só um pouco mais de cuidado, exatamente, que a gente consegue fazer com que o equipamento tenha uma vida longa muito mais. Exatamente. Cuidado com isso. Lembrando que para qualquer tipo de limpeza, né, antes de começar a limpeza, lembrar de desligar da tomada o computador. Já pensou você limpar o teclado com ele funcionando? Exatamente. Que aí, coisa. Ou o monitor, imagina, aí por acaso pinga alguma coisa, algum líquido dentro do monitor, aí seu computador, né, queimou. Então é complicado. Então lembrar de desligar todos os equipamentos da tomada antes de fazer a faxina. Ok, a gente tem uma pergunta do ouvinte hoje, é o Fábio, morador de Vila Velha. E o Fábio pergunta para você, Gilberto, ele diz que ele acompanha todas as sextas as dicas do CBN Tecnologia e que o problema dele é o seguinte, de uns meses para cá, ele vem recebendo várias mensagens em spam. Ele diz que deleta todas, só que isso acontece praticamente todos os dias. Virou quase um exercício diário dele, né? Ficar limpando os spams da caixa de e-mails, né? Ele pergunta se você tem uma solução. Olha só, Fábio, obrigado pela participação, obrigado por a nossa audiência aqui no CBN Tecnologia. Só que, infelizmente, esse é o mal geral que todos estamos expostos, viu, Fábio? Não tem muita solução. Não tem muita solução. Na verdade, o que a gente pode fazer é algumas soluções para poder minimizar o problema, mas solução não tem, né, em relação a isso aqui. Então, ou seja, você pode usar, por exemplo, um leitor de correio eletrônico que tenha já essa função de anti-spam. O Gmail, um exemplo dele, já tem um anti-spam muito bom, né? O próprio Thunderbird também é um outro leitor de correio eletrônico, também tem essa função, né? Você pode usar ferramentas de anti-spam dos próprios provedores, o Terra e o UOL também tem, quem é cliente do Terra e do UOL também tem essa função de anti-spam. E tem uma ferramenta chamada K9, né? Que é uma ferramenta que você instala no seu computador e ele é como se fosse um filtro. Todo o e-mail que passa, que entra pelo computador e vai chegar até o seu leitor de correio eletrônico, antes essa ferramenta filtra e o que é spam ela coloca numa caixa à parte, numa pasta à parte, para você avaliar se realmente é spam ou não. Mas, Gilberto, eu queria até saber se você já faz uso desse K9 ou não, porque eu conheço algumas empresas, principalmente, que adotaram, né, esse modelo de filtragem, de chegada de informações, e que eles acabam, às vezes, retendo coisas importantes, né? Isso pode vir ter prejuízo. Exatamente, é o que a gente chama de falso positivo, ou seja, a ferramenta identifica como se fosse um spam, mas na verdade não é. Né? Não é um spam. Então, nesse caso, na verdade, é um ajuste da ferramenta. A ferramenta, ou ela está sendo rigorosa demais na escolha dos e-mails e acaba separando e-mails que são verdadeiros, que não são spams, mas que por acaso foram classificados como. Então, isso, na verdade, é uma configuração, normalmente, uma configuração ou um ajuste na ferramenta para ela, assim, ser não tão rigorosa quanto ela estava sendo. O anti-spam do Gmail é muito bom. Assim, o índice de falso positivo do Gmail é excelente. Eu uso o Gmail e praticamente não tem. Não tem. Ou seja, o que ele diz que é spam, realmente é spam. É muito bom. Né? No que caso inteligência, né? Exatamente. Uma inteligência bastante grande por trás para saber exatamente o que é ou não spam. Né? Então, Fábio, na verdade a gente tem essas ferramentas aí para tentar resolver, na verdade minimizar o problema, mas resolver, todos nós que somos usuários da internet, estamos expostos a isso aí. Ok, então a gente encerra o quadro de hoje com os fatos da semana. Isso. Primeiro, a questão do fim do pregão da BMF Bovespa, né? Ou seja, a tecnologia mudando, né, a forma das pessoas, né, fazerem até negócio. Então, aquelas gritaria que tinha lá no pregão da Bovespa não tem mais, agora todas as transações são feitas através de sistemas eletrônicos, né, que interligam as corretoras. Da BMF. Da BMF, né? Da BMF, exatamente. E aí fica bem mais ágil as coisas. Então, foi um fato interessante. A saúde dos analistas agradece, né? Com certeza. Imagina que da voz, coisa né? que era, né? Exatamente. Né? Outra coisa interessante que, oficialmente, agora a gente já falou aqui no CBN Tecnologia e vamos confirmar, né? A gente tinha avisado que ia acontecer, agora vai acontecer. O Google está realmente no Brasil e vai fazer o Street View, aquela
captura de imagens nas ruas, né, para você poder ver depois em 3D através da internet e visitar virtualmente cidades que já tinham em vários lugares do mundo, e agora oficialmente ela vai estar em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. Então começaram agora a capturar as imagens, uma parceria com a Fiat, né, os carros vão ser da Fiat, são 30 Fiat tipo que foram cedidos pela Fiat para a Google, vão ser montado em cima desses carros uma câmera de 360 graus, e ele vai então coletar as imagens. A previsão é daqui a 6 meses, né? Depois que as imagens foram captadas, elas vão ter que ser processadas e depois vão ser colocadas disponíveis na internet. Então, aí o Brasil, né, com as 3 cidades aí sendo representadas pelo Street View, né, do Google. Então, foi uma notícia interessante também desse ano, né? Uma notícia para quem tem iPhone. Muitos usuários de iPhone, eles compram e depois eles usam um software, um aplicativo para desbloquear e poder instalar os programas que ele quiser dentro do iPhone. Muito comum para os usuários de iPhone. Só que saiu uma pesquisa essa semana alertando esses usuários que se eles usam esse tipo de procedimento, né, eles também abrem brechas para que invasores tomem conta do iPhone. Ou seja, porque quando você desbloqueia o iPhone, basicamente a maioria das proteções que o iPhone tem contra ataques vindo da internet ou vindo da rede são também desabilitadas. Você fica mais vulnerável. Exatamente. Então, quem tem iPhone que usou ferramentas, né, chama de jailbreak, que é uma ferramenta de quebra das seguranças do iPhone, também está mais exposto a essa situação. Então é bom tomar cuidado com essa questão. Ok, né? e a gente encerra com os 30 anos do Isso, Walkman. exatamente, né? Todos aqui no estúdio já tiveram Walkman na vida, né? né? Então, essa semana, né, em 1º de julho, essa semana agora, né, quarta-feira, foi o aniversário do Walkman, aquele famoso precursor do MP3, que tocava fita cassete, né, lançado pela Sony. Eu tenho um até hoje lá em casa. Mesmo? Então, fez Ele não tem 30 anos, não, mas... Mas eu tenho um até hoje lá em casa e não consigo me desfazer dele. Exato, então, foi um marco, realmente foi o primeiro som pessoal que você poderia transportar. Era a portabilidade, exatamente, né? Começamos a mobilidade e portabilidade ela no Walkman há 30 anos atrás, então é aniversário do Walkman nessa semana, bem interessante, fez sucesso e foi um marco, realmente foi um marco para toda a parte de tecnologia e de música também. É verdade. Bom, se você tem dúvidas sobre tecnologia, mande um e-mail para o Gilberto. Gilberto, fale aí. cbntecnologia@gmail.com. Estamos aqui online através do MSN. Quem quiser também ao longo da semana pode mandar e-mail para esse cbn e a tecnologia@gmail.com. E temos o blog www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital. Obrigada, Gilberto. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Um bom final de semana para você e para os nossos ouvintes. Para você também.